começando mais um CMV Tá On e novembro está chegando ao fim. Novembro é o quê? Será que você se lembra? Novembro Azul. Do que a gente fala em Novembro Azul? Saúde dos homens, né? Aquela situação que todos os meninos fazem piadinha, que vira situação aí de piada nas rodinhas masculinas. E para conversar aqui de forma séria, né, sobre o assunto, a gente vai receber hoje a Daniele Salvaia, que é fisioterapeuta oncológica da ONG Mais Vida. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada pelo convite. Prazer. É um prazer recebê-la aqui. E vamos falar sério, mas claro, com um pouquinho de humor também, né? Porque Sim, esses meninos, sem dúvida. eles tiram tanto sarro desse Novembro Azul, não? E faz parte, né, da brincadeira. Acho que precisa, né? Precisa Levar com desse leveza. contexto, porque homem, né, leva tudo muito na rigidez, né, É na verdade. seriedade. Então a gente trazendo esse contexto de brincadeira, o assunto é passado, né? E mais leve, como você disse, de maneira mais leve. Com certeza. A gente estava conversando aqui antes de começar efetivamente o nosso papo aqui, e você falou que, inevitavelmente, o mais procurado ainda são as questões sobre o Outubro Rosa. E o Novembro Azul ainda está meio caminhando para isso, né? Porque assim, há uma negligência mesmo da classe masculina. Do gênero masculino em procurar, né? Pela experiência assim, que a gente tem do dia a dia de atendimento, a gente nota que vai tendo sinais, vai tendo sintomas, mas é muito negligenciado, né? Ainda tem aquela reticência. Parece que falta coragem ou aquele pensamento, não, mas não pode ser comigo, isso nunca vai acontecer comigo. E então até o assunto chegar, até para a mulher, que geralmente é o primeiro processo, né? Sim, chega primeiro para a esposa, para a companheira, né? E leva um tempo, né? E a gente sabe que quando a gente fala dessa doença, né? O tempo é crucial. Sim, então, claro. quanto antes o diagnóstico, melhor as chances de tratamento, de cura, tudo da doenças, né, oncológicas. E isso não é só no câncer de próstata, né? Envolve todos os tipos de câncer, né? Exatamente. Tem essa negligência da não aceitação. Parece que como homem não pode ficar doente, né? Tem essa... Exatamente. Sei lá, essa rejeição. Não sei, né? será que é uma questão de... será que eu vou parecer fraco se eu ficar acho doente? que tem ainda. Alguma coisa nesse sentido, né? E a gente percebe, assim, quanto mais velho é o homem, mais tem essa resistência. Acho que é uma questão de criação também, né? De cultura, né? Cultural. Que homem tem que ser forte, homem não chora, homem não pode ficar doente, homem é o provedor da casa. E a gente precisa quebrar esse dogma, né? Com certeza. E assim... É bom que as gerações estão vindo, né, diferentes. Que nem eu sou mãe de 3 meninos. Então, eu já trago essa consciência totalmente diferente. Já é uma geração livre de preconceitos e de buscar ajuda quando for preciso. E ajuda em todo o contexto, emocional, inclusive, claro. Incentiva, olha, se precisar de um psicólogo, muito necessário, claro. Então, assim, a gente também, mãe de meninos, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de como a gente vai criá-los para um futuro, né? Claro. Mais livre de doenças, com diagnósticos mais cedo, né? Sem essa rigidez cultural, né? De tem que ser homem. E com a saúde emocional em dia, né? Isso é muito importante. Importantíssimo hoje em dia. Quando a gente teve aqui um papo com o especialista, né, com a doutora Mona Lisa, a gente estava falando muito sobre isso. Como a gente tem que ajudar os nossos filhos, especialmente aqui falando no contexto do Novembro Azul, nossos filhos meninos, eu não tenho, eu tenho 2 meninas, mas assim, a pensarem de forma emocional mais livre, mais saudável, né? A falar mesmo a respeito das suas emoções e questões. Mas enfim, vamos lá. Voltando ao Novembro Azul dos meninos. Vamos. Todo mundo fica questionando, mas a gente já tem tanta tecnologia, já tem o exame da mama, que já é feito por uma máquina, tal. Por que o do homem ainda é o manual? Então, mas você vê, né? Até isso, Carla, criou-se esse estigma que toda vez o médico vai fazer o exame do toque retal. Mas essa é uma oportunidade até para esclarecer que nem sempre o médico vai fazer esse exame. Nem sempre. Né? Nem sempre. Veja bem, tudo vai depender da história clínica que esse paciente, que esse homem está apresentando, a idade que ele está,
Porque, assim, naturalmente, com o envelhecimento, a próstata ela sofre um aumento natural, né? Então, assim, nos homens mais jovens, para exemplificar, assim, é como se fosse o tamanho de uma noz, tá? Com o passar dos anos, essa próstata ela vai ganhando um aumento. Então, é diferente se um homem com 50 anos vai a um urologista sentindo sintomas de que alguma coisa não vai bem e o médico suspeita de que tem alguma coisa na próstata, ele vai fazer o exame, porque para a idade não é para ter um aumento considerável de uma próstata benigna que está causando esses sintomas. Sim. Agora, um paciente mais idoso, com seus 70, 80 anos, o médico não submete a esse tipo de exame, porque é meio óbvio, né? É óbvio que a próstata já está aumentada. Então, ele já pede exames de rastreio já direto. Faz o PSA, se der alterado, vão fazer já uma biópsia para ver. Segue essa lógica, né? Então, assim, nem sempre esse exame é feito, ainda que ele seja muito importante, né? Existem essas variações de conduta médica, porque eu fui dar uma palestra, inclusive, numa empresa, que me questionaram. O médico não foi bom porque não fez no meu tio, o tio tem 85 anos, o exame do toque. Eu falei, não, ele foi ótimo, né? Ele não expôs o seu tio a uma situação que talvez seria constrangedora na idade dele. Sim. E teve a conduta certinha. É óbvio que a próstata já vai estar aumentada, porque esse exame, o que o médico avalia? O aumento da próstata e a rigidez prostática, né? Dessa glândula que a gente chama de próstata. E nesses pacientes com essa idade, já subentende-se esse aumento, né? Sim. Então, não submete o paciente a esse exame. Já pede exames mais específicos para rastrear um possível câncer. Ou não, porque a gente tem que falar também que nem todo aumento de próstata é câncer. Claro. Né? A gente só fecha diagnóstico oncológico com biópsia. Então, é um conjunto de fatores que vai levar o médico a ter olha, vamos fazer uma biópsia para ver a malignidade se é câncer, né, ou não. Então, depende muito das circunstâncias. Tem todo um processo para ver se é necessário fazer o restante dos exames, esse rastreamento, né? Então, vamos começar do princípio. Quando é que a pessoa pode começar a se preocupar e falar, opa, alguma coisa está errada aqui com a minha próstata? Então, existem alguns fatores de risco. Por exemplo, o fator da idade é um fator que a gente pode considerar. Então, homens, a partir dos 50 anos, o ideal já seria procurar um urologista. Mas caso tenha algum sintoma, porque já tem uma frente de médicos urologista que não estão muito preocupados com o rastreio em si. Eles querem saber se tem sintoma. Enquanto é assintomático, o paciente, ok. Tá tranquilo. Tá? Agora, se esse homem, né, já tem histórico familiar, o pai teve câncer de próstata, o avô, um irmão, a gente já considera aí a buscar o urologista a partir dos 45 anos. Tá? Aí já é uma outra circunstância, Sim. né? Assim, o que entra também na faixa de risco de desenvolver não só câncer de próstata, mas como todos os tipos de câncer. A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o álcool, isso são características de desenvolver vários tipos de câncer, inclusive o de próstata, né? Outra coisa que também é uma característica que a ciência ainda não explica, mas os homens negros têm mais tendência a desenvolver o câncer de próstata do que os homens brancos. E quais são os principais sinais, né? Por que eu preciso ficar atento? A gente precisa entender aonde está a localização da próstata para a gente conseguir entender os sinais e sintomas clínicos. Então, a gente precisa pensar que a próstata é uma glândula, que ela abraça o canal da uretra. Uretra é por onde passa o xixi, então segue todo o trajeto peniano e vai até o paciente ou ejacular ou urinar. Então, os principais sintomas acontecem nessa questão do xixi, né, da bexiga, porque ela fica abaixo da bexiga e bem assim em frente o reto. O reto é a ampola fecal, né, o órgão por onde a gente evacua. Então, assim, os sintomas, os sinais clínicos estão todos ali nessa região. Então, por exemplo, começa a fazer menos xixi de gotinha. Exato, perfeito. Porque já é um aumento dessa próstata. Quer dizer, a próstata já está prendendo um pouquinho meu canal da uretra. Prendendo o canal. Não está legal. Então, assim,
Dor para fazer xixi também é um sinal de alerta. Pode ser outras coisas? Pode, uma Sim. infecção urinária, né? Tudo. E de qualquer forma tem que Tem que procurar procurar o médico. isso. Essa sensação sempre de bexiga cheia. Vai constantemente ao banheiro, isso é um sinal de alerta também, porque com o aumento da próstata, como ela está embaixo da bexiga, Pressiona um pouco ela a bexiga diminui também. a bexiga, né? Então, esses são os sinais. Por exemplo, vontade de... a hora que vai fazer o cocô sentir dor também é um sinal de alerta. Dores na região lombar, que não tem um diagnóstico de ortopedia, por exemplo, né? Dor persistente. Dor na relação sexual, dor no testículo, sangue na urina ou sangue, né, no sêmen. Então, são tudo sinais de alerta de que o homem tem que procurar ajuda, né? Sim. Então, assim, eu vou ter relação sexual, eu tenho dificuldade de entrar na ereção ou eu tenho dificuldade de me manter nela. Então, isso também já é um sinal de alerta, porque ali é uma região muito de nervos, né? Sim, muito irrigada de nervos, e nervos é que mantém aí as questões da ereção. Então, assim, tudo isso é sinal de alerta, né? A gente não pode dizer que é câncer, mas é que precisa alguma coisa que precisa de atenção. E isso é negligenciado. Sim. Né? Então, quando começa esse gotejamento, quando vai procurar ajuda, já está gotejando há muito tempo e não falou para ninguém, né? Então, assim, é essa negligência que a gente fala, né? E, assim, atenção ao primeiro jato de xixi do dia. Ele é muito importante, assim, porque a gente passa uma noite guardando, né, entre aspas, assim, o xixi. Então, quando o homem vai fazer esse xixi, tem que estar fluido nesse momento. Tem que ter um jato forte, né, bom, aquele jato gostoso, né? Eu falo nas palestras brincando, né? Aquele jato firme. Se esse jato, que é o principal do dia, não tá legal, alguma coisa não tá legal ali, né? Então, são sinais clínicos de alerta aí para procurar ajuda médica. Pois Os homens têm tanta vergonha disso, de falar sobre esses assuntos. E não sei, existe alguma pesquisa que mostra que existe alguma demora maior do homem para ir buscar o médico depois de... Olha, eu não sei se te afirmar de pesquisa científica, mas clinicamente isso é muito comum, né? A gente percebe isso na nossa prática clínica, assim, pelo avanço da que os homens chegam com a doença câncer, não só de próstata, mas todas as outras em geral. É diferente da mulher. Então, assim, os diagnósticos precoces são mais evidentes na mulher e mais tardios no homem, isso na prática clínica, né? Por conta disso mesmo, dessa negligência, e muitas vezes também a gente não pode não colocar toda essa culpa, né, no homem, porque muitas vezes é um arrimo da família. Então, assim, como que eu vou parar para procurar o médico? Que horas? Então, é todo um contexto que como envolve cultural, que envolve esse diagnóstico tardio, né? E essa questão de achar que nunca é com ele ou nunca é com a gente, né? A gente tem acontece lá, mas nunca cá, né? Sim. Então, isso é importante a gente entender que afeta... a família toda, todo mundo, não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Muito bem, e aí? Quando começa o tratamento? Então, aí o tratamento, também cria-se a maior preocupação dos homens, adivinha qual é? Não ficar ereto. Exato. Vou perder a minha masculinidade. É isso mesmo. A maior preocupação deles é essa. A espada do guerreiro não vai levantar. É isso aí, Carla. A preocupação é essa. E assim, olha, a gente já sabe que de uns anos para cá, os médicos têm tido essa preocupação. Porque, assim, câncer de próstata, existem vários, né? Não existe um tipo de câncer de próstata, existem diversas células que podem atingir a próstata, mas a maioria... é um câncer que tem uma sobrevida, tem um tratamento efetivo. Então, assim, é um câncer que traz uma sequela, obviamente, mas dentro daquilo da oncologia, não é um câncer de alta severidade. Você entende o que eu estou dizendo? Não é que é fácil, não. Não é minimizando o problema. Mas dentro de processos oncológicos, quando é de próstata, a gente fica... ainda mais se achou num período bacana, que deu tempo, obviamente, se teve metástases, né? Aí a gente já parte para uma outra questão. Mas a maioria é um câncer que traz uma sobrevida.
E os médicos têm se preocupado com a qualidade dessa sobrevida. Então, o que décadas atrás a ideia era extirpar a doença, eu preciso tirar a custe o que é o caso da custar. mama, por exemplo, que muitas vezes a mulher tem que fazer a retirada. Isso. Né? O que os médicos se preocupam agora? Não, a gente vai tratar de uma maneira que esse homem consiga ter uma vida normal. Então, assim, estão se preservando muito as questões de nervos, né, neurais, estão buscando tratamentos primeiro para minimizar esse processo do tumor. Então, assim, muitas vezes o paciente já não vai para a cirurgia, nem sempre se faz cirurgia. Então, a depender de quando foi diagnosticada essa doença, os médicos vão controlando com medicamento, com quimioterapêuticos, com remédios que às vezes nem entra para uma cirurgia. Muitas vezes retira só um pedaço, né, sem falar tecnicamente, retira um pedacinho da próstata. Então, assim, as sequelas estão sendo minimizadas, né, nesse contexto, porque tem essa preocupação. E ainda bem que não só com câncer de próstata, com todos os outros cânceres, os médicos têm essa preocupação em sobrevida. Porque antes era uma doença, infelizmente, com uma redução de medicamentos, né? E uma taxa de sobrevivência, digamos assim, baixa. Há décadas atrás tinham poucos quimioterapêuticos, porque, né, hoje já se tem uma gama enorme. Então, assim, se é uma doença que tem cura, sim, tem tratamento e tem controle, tá? Então, o que antes falava, tá com câncer, sabe quando vira até a cabecinha assim? Hoje já não tem mais esse, né? A depender, obviamente, do diagnóstico, né? Então, assim, tem essa possibilidade de tratamento. E aí tem essa preocupação, tá? Vamos sobreviver bem, vivendo, mais próximo da qualidade de vida possível, tanto do homem quanto da mulher. Então, hoje em dia, está se preservando muito as condições, né, dessa questão da masculinidade do homem, né? Sim. Então, tem, assim, a outra sequela que pode causar é a perda urinária, né? Pode também impactar, mas, assim, tem a fisioterapia como aliada, né? É nessas circunstâncias que a gente entra. Sim. A gente trata isso. A gente trata essa questão de ereção, a gente trata essa questão de perda urinária. Só que se eu te falar, olha, acho que faz uns 15, 16 anos que eu trabalho com oncologia. Eu não encho uma mão de homens que foram me procurar. Porque tem esse preconceito ainda. Né? Eles usam a fralda, mas não buscam, porque assim, eles vão ter que se expor a mim, a questão, né, genital e tudo mais. O que para mim é super natural, normal, é um corpo humano, um órgão humano. Mas para os exato, mas para os homens ainda tem essa. Então, assim, não se procura muito. Essa reticência. Né? Isso. E hoje existe assim inúmeras possibilidades de tratamento. Existe, das questões sexuais, existem recursos para ajudar. Existe um medicamento que o médico passa para essa questão da ereção. Existem instrumentos que a gente orienta esse homem, né, a usar antes da ereção, né, antes do ato em si, Sim. que é a bomba peniana. Existe o psicólogo, porque a gente entende que existem questões aí, né? Então, é uma equipe multidisciplinar no tratamento dessas queixas, que né? É importantíssimo ter um acompanhamento psicológico ao longo desse processo todo, né? Muito. Qualquer um que está passando por um câncer, com certeza precisa de um acompanhamento psicológico, enfim, por N questões. Mas acho que, como a gente está conversando aqui sobre o homem, que tem essa névoa de preconceito que ronda desde o princípio, é importantíssimo também, né? Porque eles precisam também ter a confiança que a relação sexual não é o ato em si, né? A penetração em si. A questão sexual vai além desse contexto, né? Tem as carícias, tem uma série de outras coisas que vêm, que antecede isso. Sim. Como ele está lidando com isso? Onde a masculinidade dele está nesse contexto? Porque se a gente parar para pensar, tantos homens que aprenderam a questão da relação sexual, eles aprenderam vendo filme pornô, né? E que eles acham que aquilo é o ideal do relacionamento, né?
Quando, na verdade, assim, tem tantas outras questões. Tinha um psicólogo que a gente conversava bastante, ele dava aula na faculdade e a gente se encontrava bastante. E ele comentava assim, os homens ainda não entenderam que a mulher é fogão a lenha. Com certeza. E que ela se esquenta com outras coisas. A lenha para a mulher é uma outra informação. E o homem é fogão elétrico. Então, ele precisa entender que esse processo é diferente para os dois, né? Mas você vê como é uma responsabilidade. Eu levo isso como uma responsabilidade, como mãe de menino. Desmistificar isso. Sim. Pelo amor de Deus. Né? Por isso que eu falo, é desconstruir uma cultura. Total. E como o câncer de próstata é um câncer que atinge uma faixa etária a partir dos 60, já vem com essa cultura. Já cresceu então, com esse pensamento. Então, né? assim, desconstruir isso é muito mais muito complicado. Eu consigo falar, como eu estou falando com você, com um homem na minha frente, quando ele tem um câncer de próstata, jovem, ou de testículo, que ele tem aí 40 e poucos... Aí a gente conversa assim já. Mas um paciente mais idoso, mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma ele a gente fica consegue. Constrangido. Então, não gosta, pode ficar até bravo de você tocar em certos assuntos. Então, assim, desconstruir isso, eu acredito que a gente não consegue, mas a gente consegue construir uma geração diferente. É isso que eu ia perguntar para você. Como é que a gente consegue mudar isso? Porque, assim, a gente sabe que mudança de comportamento leva milênios, muito tempo, difícil. Né? Mas, assim, como é que a gente consegue trabalhar esses assuntos desmistificando todo esse preconceito? Eu acho que começa dentro de casa, né? Eu acho que é o olhar que a gente tem frente à educação que a gente vai dar para os nossos filhos. Eu acho que hoje, essa modernidade, esse contexto todo, assim, eu não sou velha, vamos pensar assim, eu tenho 45 anos, mas eu já sou da geração que não viveu isso. Sim. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de como que vai ser essa geração, e a gente tem que se colocar nesse contexto. Né? Então, eu tenho essa preocupação. E eu acho que, como mãe, a gente tem que ter esse olhar. Né? Eles não vão ser como a nossa geração. Né? Antes, para ver uma pornografia, para ver um negócio mesmo, né? A gente quase nem tinha acesso. Era revista na banca lá, a constrangimento que ninguém passava, a gente nem olhava para a banca de jornal, porque ficava com vergonha do jornaleiro. Né? Hoje está no celular. Né? Você procura no Google, parece um absurdo. Né? Então, assim, são questões que a gente tem que levar naturalmente, tem que ser falado. Sim. Eu converso sobre sexualidade com os meus filhos há muito tempo. E que é muito importante. Faz parte. Porque senão ele vai aprender na rua, vai aprender na escola com um coleguinha e piora tudo. Então, eu acho que a gente que vai construir em casa. A escola tem a participação dela, obviamente, importantíssimo, mas somos nós. Mães e pais dessa geração. A casa é sempre a primeira escola, a primeira... E levar com naturalidade, né? Eu sempre falei da questão da sexualidade com os meus filhos naturalmente, né? E assim foi, né? Começou a namorar, olha, preservativo, tal. Eu mesma fui no posto de saúde, toca aqui. Ser vó agora, não, obrigada. Por favor, entendeu? E assim vai, tranquilamente. Ao estar sentindo algum problema, me fala, olha, se persistir sua dor, você fala comigo. Às vezes, mas fui fazer xixi, me incomodou. Se persistir, me avisa de novo. É ter essa liberdade. Porque, assim, é triste dizer, mas tem famílias que não têm essa liberdade em casa. Desses assuntos. Tem que trazer o seu filho para ser o seu melhor amigo. Eu não sei se é porque eu trabalho na área da saúde e o corpo humano, para mim, é natural. São questões naturais. Eu trato isso com naturalidade. E talvez mães ou pais que vêm de uma outra experiência, né, de vida, talvez veja já com tabu, né? Sim. Não vou conversar sobre isso com o meu menino, né? Porque... Então, assim, é uma lutinha assim, que a gente tem que ter, né? Eu acho que você, dentro de casa, você pode até encontrar a sua forma de falar sobre o assunto, mas não deixar de falar. Porque se você não for o melhor amigo do seu filho, da sua filha... E se ele não encontrar esse apoio e essa liberdade para conversar dentro de casa, ele vai achar na rua. E a gente não sabe o que acontece. É verdade. Não é? E cresce um adulto liberto de preconceitos. Então, se na fase adulta as questões de ereção não estiver bem, ele vai chegar e vai falar, olha, não estou legal, não.
Porque ele cresceu sabendo que é possível não um dia isso não tá legal. E tudo bem, eu vou no médico, né? Então, assim... E não ficar se martirizando. Isso! Eu sou menos homem agora por conta Então, vai de... chegar para a esposa e falar, olha, não tá legal, tô sentindo dor, o que você Me acha? Pode ser- ajuda, Vai vamos ser comigo. natural, porque cresceu dentro de um ambiente que é natural o homem ter as suas doenças, gente. Claro. Tô ok, e tudo bem, né? O corpo Vamos humano cuidar. é uma máquina que também falha, né? Às vezes. Nossa, mas é um negócio assim que se a gente parar para pensar, né? Pois é, pois Por que é. que criou-se essa cultura, né? Da masculinidade, Do homem forte, provedor. que másculo. tudo bem ser também, né? Não tem problema. Mas tem que ter o equilíbrio. Pois é, né? É o equilíbrio, a gente não pode ser, né? Meninos, vamos conversar sobre isso. É o Vocês assunto não vai precisam longe. ser fortes o tempo Não, todo, né? ninguém, né? Não, ninguém, faz parte, enfim. Depois do tratamento, a família também é importante, né? Nessa participação. Muito importante, né? E assim, você sabe que as mulheres são muito compreensivas em todo esse contexto, quando a gente fala de câncer de próstata, que tem essa questão da sexualidade envolvida. A gente sabe lidar melhor com essas circunstâncias, né? E não é uma crítica, não, mas já que a gente está falando diferente do homem, né? Que quando é uma mulher que perde a mama, por exemplo, eu já vi histórias de abandono e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que precisa ter intimidade, né? Essa intimidade é construída ao longo da união, né? Então, às vezes, senta lá o homem com a esposa na minha frente, que eu começo a perguntar alguma coisa, há um constrangimento. Eu percebo isso, eu já paro, entendeu? Quando, por exemplo, talvez eu fale alguma coisa que ofenda, porque o casal não tem essa intimidade de falar, acredita? E vice-versa. Às vezes tem mulheres que têm problema de câncer de colo de útero, que eu preciso falar de dilatador vaginal, da importância de fazer exercícios pélvicos, não só para relação sexual. Gera um mal-estar. Que daí as pessoas falam, como assim? É coisa de sex shop? Né? Minha mulher vai ter que usar esse material estranho aí. Então, quando às vezes eu falo quando eu preciso falar que existe a bomba peniana para ajudar a manter a ereção do homem, tem casal que eu percebo ali que não é o momento de eu falar. Eu não posso falar da bomba peniana ali, porque não há essa intimidade, né? Em contrapartida, tem casais mais idosos que tentam falar, isso daí eu nem ligo mais, a mulher, sabe? Leva tudo na esportiva ali, doutor, isso aí já não fazia mais há anos, e gera até uma brincadeira, Então, assim, tem os dois lados. Entende? Dessa questão da sexualidade. E quando a gente fala em questão do tratamento, todo paciente que faz um tratamento do câncer, toda a família é envolvida nesse contexto, né? Assim, isso mulher, homem, então assim, todo mundo adoece um pouquinho. Porque se não adoece o físico, adoece a alma, né? Porque é um diagnóstico que traz um peso. Né? Ainda que a gente, que é uma profissional que trabalha na área, entenda que há muitas possibilidades, quem nunca viveu esse contexto, acha a primeira coisa que eu estou com câncer, eu vou morrer. Né? Então, assim, abala mesmo. Né? E o tratamento não é fácil. O tratamento de quimioterapia é um tratamento que traz sequelas, né? Assim, não é fácil. Depois tem a radioterapia, que para alguns parece um pouco inofensiva, para quem não tem muito conhecimento, mas também é um tratamento bem assim ruim, né? Agressivo para o corpo. Então, assim, não é fácil passar pelo processo. Mas tem que passar pelo processo. Sofre junto. Sofre, né? Mas, enfim. E a gente tem recursos para minimizar muitos efeitos. Que falta também conhecimento da população, do que eu posso fazer, do que a equipe pode fazer para ajudar. Eu percebo isso, que nem a radioterapia é um tratamento que traz lesões na pele. Quando o paciente se submete a uma radioterapia, ele está se submetendo a uma radiação nuclear, para dizer assim, né? Lógico, devido às proporções, né? Do nome, né? Mas causa lesões na pele.
E às vezes fica em casa com aquele sofrimento, aquela dor, e tem uma equipe para ajudar. Que nem eu, como fisioterapeuta oncológico, a gente aplica laser, que é um aparelho que trata essas células, minimiza muito o efeito de dor, que eles falam que é queimadura, né? Mas não é uma queimadura em si, exatamente. A gente trata. Só que assim, não tem um conhecimento. Então, quando chega na ONG, que recebe todas essas... Nossa, parece que abre um universo. Sim, né? Importantíssimo isso. Então, assim, lá a gente dá esse apoio, né? Então, assim, o médico no hospital, ele vai tratar o tumor. E a gente vai... A doença. E a equipe vai tratar o que ela traz. A psicóloga, as questões emocionais, o que ela abala nas questões físicas que eu posso ajudar, né, nos comprometimentos de sequelas, de químio, de rádio, de pós-operatório. Então, assim, não se trata mais nenhuma doença hoje no modelo biomédico. É só o paciente e o médico. Isso já caiu em desuso há décadas. Né? Hoje é um tratamento que a gente chama biopsicossocial. É uma cadeia de pessoas envolvida com aquele paciente para trazer conforto. Né? Para ele, para a família. Sim. Então, é por isso que a gente se empenha, né, em trazer orientações. Para a gente é um prazer vir assim, num lugar como esse, que dá a oportunidade da gente falar, porque quanto mais as pessoas conhecerem sobre as possibilidades de acolhimento, isso é muito bom, porque é uma doença que abala mesmo, né? Com certeza. Abala. E o trabalho de vocês é sensacional. E vocês são uma ONG. Somos Ou uma seja, ONG. Vocês trabalham e fazem todo esse trabalho bacana com a ajuda de outras pessoas. Nós temos 4 unidades, o Mais Vida, né? E estamos localizados aqui na cidade de Votorantim. Então, os pacientes passam por um cadastro com assistente social e ela vai ver renda familiar, todo esse contexto para ver o que ela pode ajudar no contexto social, né? De renda, de cesta básica e tudo mais. Depois já é encaminhado para a equipe multiprofissional. E aí a gente vê onde a gente entra nesse cuidado, nesse acolhimento com esse paciente. E nós estamos, né, aqui localizados com a ajuda da população, que ajuda com doações. Né? Bom, já que eu estou nesse espaço, eu vou aproveitar. Vamos lá, por favor. Nós estamos, né, passando por uma dificuldade no momento e... assim, tristemente falando, né, abertamente falando, estamos aí lutando com todas as nossas forças para que esse trabalho se perpetue por mais anos. E estamos aí esperando contar com a ajuda dos órgãos públicos, né, se unir com a gente, porque assim, a gente não tem a ajuda financeira dos órgãos públicos, a gente depende da sociedade mesmo. E se a gente pensar financeiramente, a gente enxuga um pouco o SUS, né? Porque esses pacientes com câncer, eles não vão para o SUS fazer o tratamento da equipe multi, eles vão até a gente, né? E é lá o trabalho da nutricionista, é suplemento, é medicamento. Então, assim, é um trabalho muito lindo, muito sério. Só que se a gente não contar com o apoio aí do órgão público, a gente não sabe até quando a gente vai conseguir permanecer, né? Então... já foi encaminhado aí alguns ofícios para a excelentíssima prefeita aqui da cidade de Votorantim, mas até agora a gente não recebeu nenhum assim, né, não sei se está muito ocupada, não sei como que funciona, as diretrizes, então assim, não posso falar porque eu sou zero envolvida em política, não sei. Mas a gente está tentando, a gente está se esforçando ao máximo porque a gente sabe da nossa importância, de quanto a gente agrega na vida dessas pessoas, então... Estamos aí, sabe? A água está aqui, mas a gente está tentando respirar. Estamos aqui na luta, porque a gente tem esse acolhimento, e é amor. Sim. Né? A gente tem muito amor. Eu, particularmente, eu amo o que eu faço. Acho que você já percebeu que meus olhos brilham, né? Eu amo e eu amo cuidar. E eu acho que é isso que é o mais importante, né? Cuidar do outro, né? Sim, e a população? Quem quiser ajudar, pode ajudar como? Então, a gente recebe doações, né? A gente tem uma equipe de telemarketing que liga e o boy passa recebendo, ou pode fazer via Pix também. Hoje a gente recebe via Pix, recebe na ONG. Então, vai conhecer a ONG, conhecer nosso projeto. A gente recebe lá doações. Legal. Né? Aí, Lu, a gente pode colocar o telefone da ONG... aí no GC, com as informações. O número do PIC, se puder. Claro, com certeza. A gente coloca o número do PIC. Porque assim, o que vocês puderem nos ajudar, a gente vai ajudar a quem precisa, né? Com certeza. Porque são
A gente não faz discriminação de ninguém, toda a casa é aberta, a ONG é aberta para quem precisar. Só que a maioria são pessoas de baixa renda, né? De recursos mesmo. Então é um momento assim, com esse diagnóstico, câncer de próstata, quem para é o provedor da família, muitas vezes. Exatamente. A renda para, né? Então, como que faz? Como que fica a família toda? Como fica essa assistência? Então, entra, né, a gente doa a cesta básica por um período, a gente compra o remédio, se precisar usar fralda, a gente doa a fralda. Suplemento alimentar, a gente entra com suplemento alimentar. Então, tudo isso sem custo para a família. Então, assim, eu sinto se parar esse trabalho, né? Porque ele é muito fundamental, assim, para a sociedade. E a gente, como cidadãos, precisa unir forças para que não acabe, né? Com certeza. Com certeza. Foi um prazer recebê-la aqui, Daniele. Prazer foi meu, Vamos Carla. colocar todas as informações possíveis aqui. Eu agradeço o que vocês muito. puderem passar de informação para a gente aqui da comunicação da Câmara, estamos abertos para ajudá-los e sempre divulgar esse trabalho de vocês. A divulgação ajuda muito também. Que vocês já vieram aqui fazer palestra para os nossos servidores, foi muito importante. Muita gente mudou de qualidade de vida, né, Lu? Depois das palestras de vocês, e é bem bacana. A gente não vai ficar falando aqui para você, menino, né? O que você tem que fazer. Porque está em todos os lugares da vida que você precisa cuidar da sua saúde, evitar o sedentarismo, entre tantas não outras fumar, coisas. não Alimentação, beber, dormir bem. Exatamente. Tem tantas coisas em tantos lugares aí que você pode saber. Eu acho que o que a gente falou de mais importante aqui é exatamente não fique com essa questão de preconceito. Exato. Não é? Se liberta desse preconceito. O mais importante é você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. E também ajudar a sua família, né? Todo mundo junto, junto fazendo as coisas acontecerem. É isso. Então, sem preconceitos, tá bom? Novembro Azul, não só azul. Todos os anos, todos os meses. Todos os meses aí coloridos para você se cuidar e para você ficar atento à sua saúde. É isso. Muito obrigada, Daniele. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer recebê-la. Prazer foi meu. Até o próximo CMV Taon.